Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar utilizando o método OED. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o passo a passo para você encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Antes da gente começar, eu queria pedir para você já deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando eu tiver vídeos novos. Também não deixe de participar do nosso panorama de abertura, que acontece de segunda a sexta, ao vivo aqui no YouTube, a partir das 8h15 da manhã. Nessa live eu falo para você como pode ser as minhas expectativas para o pregão deste dia. Vem comigo? Bom, senhoras e senhores, esse é o gráfico de 5 minutos do mini índice. A gente pode observar aqui as movimentações que nós fizemos no nosso panorama de abertura de hoje. Hoje nós acabamos pegando ali duas referências importantes para esse movimento do índice. A primeira delas vinha com este movimento que acabou perdendo a característica do movimento principal, que era este movimento anterior aqui que estava dando uma movimentação de alta. O mercado perdendo essa característica, ele acaba iniciando para nós aqui uma nova referência. Portanto, no pregão de hoje nós tínhamos essas regiões aqui como sendo as nossas regiões de negociação. Dentro dessa parte nós tínhamos aqui a região de prêmio e aqui na parte inferior nós tínhamos a nossa região de desconto. A expectativa do movimento era transportar o dinheiro do ponto menos líquido para a região mais líquida, que era aqui no ponto B, próximo aqui dentro da região de prêmio, onde nós tínhamos um Fair Value Gap e dois Order Blocks validados para um possível movimento vendedor, utilizando ali a modalidade de entrada de risco. Acontece que, além dessa referência primária, nós tínhamos também a referência secundária. Esta referência secundária, que tinha como principal início de movimento a perda desse Change of Character secundário aqui, e depois dando continuidade a essa leitura, o mercado perdendo a estrutura de continuidade a partir desse movimento todo. Então a gente estava trabalhando com a possibilidade de marcar este movimento como sendo ali o nosso movimento de negociação, no caso, né? O nosso movimento ali nosso range de negociação para uma possível entrada de confirmação. Então aqui na parte superior nós temos nossa região de prêmio, na parte inferior nós temos a nossa região de desconto. Dentro dessa movimentação toda existe aqui um ponto importante para a gente trabalhar com uma possível movimentação de captura de liquidez dentro dessa região aqui, onde o mercado poderia capturar eventuais movimentos de liquidez. Tinha muito dinheiro trabalhando dentro dessa região e também o Fair Value Gap no gráfico de 5 minutos aqui, que também estava validando essa possível ponto. Claro, o tradicional Order Block da demanda, ele era extremamente importante para a movimentação. Aqui no índice o mercado abre dentro dessa região, simbolizando para nós a possibilidade de uma movimentação ali utilizando o Confirmation Entry. Eu acabo fazendo uma primeira movimentação dentro de um Fair Value Gap, que eu acabo tomando um stop de 130 pontos e depois logo em seguida acabo entrando lá no Order Block de demanda com stop de 135 pontos, o mercado me pagou um alvo de 705. Este alvo que estava dentro do gráfico de 1 minuto é uma oportunidade de 5 para 1, ou seja, para cada R$1 que eu arrisquei dentro dessa movimentação, a minha recompensa foi pelo menos 5 vezes mais. Então, se você está arriscando 1% dentro desse trade, a movimentação toda aqui está pagando 5% de resultados em apenas uma única operação, tá? Uma vez que o mercado acaba perdendo o Order Block, a gente tem ali, obviamente, uma nova referência. E esta referência vai ser a referência que nós vamos utilizar, inclusive, no pregão de amanhã. Então, para o pregão de amanhã, nós vamos apagar essa movimentação toda aqui. Vou acabar marcando a quebra dessa estrutura. Então, eu tenho aqui o Breakout Structure. Na parte superior, eu tenho aqui, obviamente, esta movimentação aqui que vai gerar para mim um Order Block vendedor, uma região de oferta, obviamente. Tem uma outra expectativa de marcar esse Order Block também importante para o movimento. E na parte inferior, aqui no movimento inferior, nós temos um Order Block que nós vamos utilizar de demanda. Então, este Order Block de demanda vai ser importante aqui para uma possível movimentação
no caso de transporte de liquidez, né? Também prestem muita atenção, porque o mercado acabou perdendo o que seria o nosso change of character secundário. Isso pode indicar para a gente a possibilidade de transportar o dinheiro até a região superior. E eu ficaria de olho nesta região desse Fair Value Gap aqui, porque ele pode segurar o preço dentro desta região, como você já sabe, né? A região do Fair Value Gap é um ponto altamente importante ali para o movimento em si do mercado. Então ele principalmente acaba atraindo a movimentação, né? O Fair Value Gap tem esse poder de atrair ali o preço para dentro dele. Então prestem muita atenção numa possibilidade de trabalhar utilizando uma entrada por confirmação, tanto no Fair Value Gap quanto no Order Block, e nas partes superiores a favor do movimento principal, nós temos a oportunidade de risco dentro dessas duas regiões. Aqui, obviamente, nós temos o nosso range de negociação, que vai ser basicamente esse range todo que nós estamos trabalhando aqui dentro do índice, tá? Se a nossa quebra de estrutura é aqui embaixo, nessa parte de cima nós temos o nosso change of character do movimento principal, o nosso choque, ok? No dólar tivemos ali 4 operações. Aqui no dólar o mercado permanece dentro de uma região ali de consolidação, no caso, né? Como principais pontos de atuação, tinha marcado 2 sell-side liquidities. Nós tínhamos aqui uma continuidade de uma movimentação de queda, esta movimentação que vem desde aqui de trás, né, da quebra dessa característica. Então o mercado estava mitigando do ponto A, transportando o dinheiro até o ponto B. Ele acaba transportando o dinheiro até o ponto B e a expectativa aqui, obviamente, era dar continuidade a essa estrutura perdendo esse order block. Aqui acabei criando também uma referência secundária dentro desse movimento, onde eu estava atribuindo esses 2 order blocks vendedores. Tá? O mercado não chegou até lá, mas ele abre e aqui logo na abertura, né, o movimento acaba descendo até o sell side liquidity, acaba acreditando uma manipulação dessa região, acaba tomando stop de 3 pontos. Depois, mais para baixo, no sell side liquidity também, acaba acreditando também numa manipulação de fundo, acaba tomando mais um stop de 3 pontos. Até esse momento já tinha perdido mais ou menos uns 18, 19 mil reais. E depois, quando o mercado toca no order block, eu resolvo tomar ali novamente uma movimentação de manipulação de fundo, onde eu acredito que não faria nenhum sentido, né, uma grande concentração de pessoas vendendo nessa região. Acabo tendo sucesso nesse trade de 18 pontos de alvo, né? Uma recompensa aí de 6-1, 6 vezes o meu risco. E aqui na parte de cima, no mesmo momento que eu zero esse trade ali no lado comprador, também era uma região de um order block, no caso, né, o nome técnico seria um drop base drop, é uma região predominantemente vendedora, e dentro dessa região predominantemente vendedora, aqui não faz sentido uma grande concentração de pessoas comprando, por isso eu acabo entrando na venda novamente, com uma oportunidade 4-1 e 14,5 pontos. Então, 2 operações maravilhosas, 2 stop loss também dentro do gerenciamento. Essa foi a minha visão do mini dólar para hoje. E a nossa movimentação que nós temos aqui para dar continuidade a tudo isso, nós temos uma região de buy side liquidity nesse fundo, perdão, sell side liquidity nesse fundo, outro sell side liquidity nesse fundo, um buy side liquidity na parte superior, e outro buy side liquidity na parte superior. Então essas são as regiões mais importantes para manipulações, tá? Para movimentos de manipulação. Aqui eu preciso encontrar uma referência, portanto eu vou adotar esse movimento aqui que acabou perdendo esse change of character, certo? O mercado acaba mitigando aqui, então a gente pode até interpretar isso como um break-off structure, na verdade. Posso colocar isso daqui como sendo um breakout structure, atribuindo essa estrutura inteira, uma mitigação. Depois o mercado acaba rompendo esse ponto aqui, gerando uma nova estrutura. Então, esta é a nova estrutura que ele acabou gerando. Aqui a gente pode observar que, teoricamente, não temos nenhum ponto de interesse para a gente trabalhar aqui. Então, é por esse motivo que eu vou estender a minha referência para a região superior. E dentro dessa região superior, óbvio, eu vou apagar aqui só para não poluir o nosso gráfico. Obviamente, nós temos um order block de interesse. E também nós temos um outro order block aqui na parte superior, que acaba também sendo interessante para nós. Este que a gente pode inclusive refinar ali no gráfico de 1 minuto para não ficar bagunçado. Tem um Fair Value Gap que acaba pegando ali uma mesma movimentação, uma mesma região, né? Aqui o mercado acaba capturando este order blockzinho, portanto eu vou adotar ele como sendo a movimentação principal. E claro, né, pessoal, na parte inferior nós temos ali o order block que acaba gerando a zona de demanda. Então aqui eu tenho esse order block que vai gerar essa demanda, que está gerando, no caso, esse sell side liquidity. A gente pode utilizar também um refino dentro do gráfico de 1 minuto para ficar um stop mais curto. Por mais que o dólar aqui tenha esse stop mais curto, a gente pode acabar pegando, por exemplo,
esta regiãozinha aqui para ficar mais barato ainda e ficar dentro desse sell side liquidity. Então aqui a expectativa é muito simples, tá? Lembrando que o mercado acaba perdendo o change of character secundário, e aí no pregão de hoje, inclusive, no final do pregão de hoje aqui no dólar, o mercado já deu entrada por confirmação. Então a gente tem aqui, obviamente, um order block de interesse que o mercado acabou segurando aqui, manipulando nesta região, e ele já acabou gerando uma entrada de confirmação que a gente vai acabar acompanhando ali para o pregão de amanhã. Expectativa do mercado trabalhar com entradas de risco dentro desse ponto. E a ideia, obviamente, é transportar o dinheiro até a parte superior, né? Levar esse ponto do ponto A até o ponto B, que é a região ali mais líquida, no caso, dentro desse movimento todo, tá? Então prestem muita atenção aí dentro dessa possibilidade de manipulação desse sell side aqui também, já que o mercado está trabalhando aí dentro dessa região. 60 minutos, gráfico do euro-dólar, nós temos ali o mercado travado dentro da nossa região toda. Ele acabou capturando liquidez dentro de um Fair Value Gap. A expectativa é ele testar esse Drop Base Drop aqui, já está no meio do caminho, estou sentindo que está faltando liquidez. Ele acabou formando aqui um fundo, muito provavelmente ele pode rasgar esse fundo para baixo aqui para tentar encontrar combustível em algum lugar, tá? Então a expectativa do mercado manipular essa região de mínima, para quem sabe ele encontra um combustível para jogar esse preço até o Drop Base Drop. No GBP, nós também temos ali uma movimentação bem travada, duas regiões de liquidez altamente importantes que o mercado pode manipular aqui, fazendo basicamente o mesmo movimento que eu falei para vocês do euro agora, tá? Então preste atenção, porque a tendência aqui está dando continuidade à alta. E tem um order block dos 60 minutos muito importante que o mercado pode manipular e jogar esse preço para cima. No iene, ainda sem nenhuma novidade, sem nenhuma movimentação toda. A expectativa aqui é de continuar subindo. Temos aqui um order block validado e tem uma região de sell side liquidity que o mercado pode utilizar para manipular essa região de fundo e depois, inclusive, jogar o preço para cima. Então prestem muita atenção, porque o iene basicamente a gente nunca vende, né? A gente só vai comprando. Na parte de baixo aqui desse sell side pode existir uma grande manipulação para a gente. Para finalizar, o nosso dólar, o nosso ouro, estamos aguardando a possibilidade de uma manipulação de topo, né? Dentro dessas regiões de buy side liquidity que nós tivemos aqui. Essas regiões de buy side liquidity são importantíssimas porque o mercado vai acabar capturando combustível nelas e jogando o preço até o Fair Value Gap. Então a minha expectativa é o mercado subir até naquela região para manipular essa região e depois dar continuidade à movimentação inferior aqui, no caso a movimentação de baixa. Combinado, senhoras e senhores? Espero que vocês tenham gostado. Espero você amanhã, 8h15 da manhã, ao vivo aqui no YouTube. Um grande abraço para vocês. Até amanhã.